Vamos lá para a nossa verificação global de história. Não esqueçam de preencher o cabeçalho, tá bom? Bem bonitinho. Nome, data, número. Vamos lá, leitura da nossa avaliação. Verificação global de história. Primeira questão. Observe as imagens a seguir. Faça as comparações sobre a agricultura. Visualizem bem, preste bem atenção às diferenças, tá bom? Segunda questão, vocês vão perceber aqui a diferença da primeira e vão escrever nas linhas abaixo. Segunda questão, descreva como surgiu a agricultura. Como foi que surgiu? A partir de quando? Vocês vão escrever como surgiu a agricultura. Terceira questão, faça a correspondência. Vão utilizar os números de 1 a 5 para fazer a correspondência. Número 1, irrigar. 2, rebanhos. 3, sedentários. 4, pastores. E 5, domesticar. Criadores de animais, regar, molhar, morar no mesmo lugar por muito tempo, amansar e cuidar, grupo de animais da mesma espécie. Vão fazer a correspondência. Geralmente no mês de julho é férias e gostamos de passear por vários lugares. Quarta questão, cite alguns alimentos de determinados países. Vocês vão escrever aqui alguns alimentos de origem desses países aqui, ó. Alimento de origem brasileira, alimento de origem chinesa e alimento de origem africana. Observem bem que a tia pôs também as bandeiras, ó, viu? Alimentos de origem desses países. Quinta questão, o rio Nilo foi de fundamental importância para os povos naquela época. Escreva quais eram os povos que viviam ao redor do rio Nilo, as margens do rio Nilo. Além de fornecer água, o rio Nilo possibilita o cultivo de alimentos, não é? O rio Nilo, ele era utilizado, a água dele, para regar as plantações. Sexta questão, assinale os alimentos que eram cultivados às margens do rio Nilo. Trigo, feijão e arroz, trigo, algodão e figo, trigo, mandioca ou figo. Vão assinalar uma única resposta. Desde o início da história da humanidade, as pessoas utilizavam os recursos naturais. Quais são os recursos naturais que nós utilizamos até hoje? Hein? O solo e a água, não é? Sétima questão, observem a imagem e respondam. Observem com bastante calma, ó, a imagem. Qual o recurso natural que esse homem está usando? A. O que representa a gravura acima? Hein? B. Qual a importância desse recurso para a humanidade? Esse recurso que esse homem está utilizando aqui nessa gravura. C. É possível vivermos sem esses recursos? Dá para nós vivermos sem esses recursos que a tia citou agora há pouco? Sim ou não? Comentem. Oitava. A partir de 1500, com a chegada dos portugueses ao território brasileiro, as florestas começaram a ser derrubadas. O que eles procuravam e por quê? Por que essas florestas eram derrubadas? Hein? Comentem. Comentar e explicar. Falar um pouco sobre isso. Antes cultivados em roças, há mais de 200 anos, o café passou a ser plantado em grandes fazendas. Roça é um espaço delimitado pequenininho. E fazendas são espaços maiores, extensões maiores. Nona questão. Diante do que foi estudado sobre o café, explique a expressão café, o ouro verde do Brasil. Por que eles utilizavam essa expressão? Hein? 10ª questão. O Brasil é um país com abundantes fontes de recursos naturais. Abundante quer dizer que são muitos, que contribuem para o desenvolvimento da agricultura. Cite quais são esses recursos e explique a sua importância. Vocês vão explicar a importância, vão citar esses recursos e vão explicar a importância deles para todos nós. Façam a prova com calma e boa prova!